Fala, meus patrões fortes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do SeguroCast. Voltando a esses episódios fantásticos, o 24º episódio. Nada mais, nada menos com meu amigo, eu acho que eu posso chamá-lo de amigo, Carlos Eduardo Gondim. Muito obrigado, meu patrão, pela presença. Mas antes, Gondim, certo? Primeiro, já ia me esquecendo. Meu patrão, você está nos assistindo? Se inscreva no canal, dá aquele like, dá aquela curtida e eu quero ver o seu comentário aqui. Lembrando que nós também temos a comunidade SeguroCast. Lá você encontra toda a interação, todo o nosso conteúdo, os podcasts, cobertura de eventos, o blog do SeguroCast, o Vamos Nos Conectar, que é o coração da comunidade, que eu quero me conectar com você. Tem corretores especialistas lá colocando conteúdo de grande excelência. Sabe quem tá lá, Gondim? Rogerinho da TGL. Quem não conhece o Rogerinho da TGL, especialista em vida, né não? É isso aí. E eu quero você lá na comunidade, meu patrão. Opa, vou estar lá. Muito bom. Tudo bem, meu patrão forte? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Estar aqui mais uma vez para a gente poder bater esse papo. Olá, corretoras e corretores. Muito legal estar aqui, poder falar bastante sobre o seguro de vida e poder trazer informações úteis para vocês aqui. Boa. Você, corretor, que não conhece essa figura, Carlos Eduardo Gondim, vulgo Gondim, quem é você? Eu já tô sabendo, tá? Que você é piloto de avião, mergulhador, É isso aí. fotógrafo de pássaros, de aves, é isso? É isso aí. Minha pergunta é, tem seguro pra ti? Além disso, ele é diretor, né, do Vida e Previdência da Porto Seguro. Tem seguro pra você durante todos esses afazeres aí? Lógico que tem, né? Como não? Tem que ter. Né? Talvez a parte mais perigosa que você falou aqui é de fotógrafo de aves, né? Mas claro que tem. Eu acho que o seguro de vida, ele é uma proteção tão importante que ele tem que ter um espectro amplo de coberturas. Obviamente, a gente sempre avalia, né, as profissões, os hobbies, as atividades, a condição de saúde, e não é que a gente consegue dar sempre cobertura para todo mundo, mas cada vez mais a gente dá cobertura para mais tipos de pessoas, né? Então acho que tem alguns aspectos importantes. O fato de ser piloto, o fato de ser mergulhador, eu não faço profissionalmente, né? Mas mesmo que fizesse, a gente ia avaliar. Mas eu acho que tem sempre uma questão de como é que você faz, quais são os seus hábitos, como você é responsável, né, e quanto você faz as coisas que te protegem ao longo da sua vida. Que legal. E tô sabendo também, notícia de última mão, que a família tá crescendo, né? É isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Vamos brindar isso, né? Vamos A brindar. família. Eu tenho um filho, Daniel, de 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio. E agora tá para nascer a minha filha Helena. Então, eu e minha esposa Samantha estamos muito felizes com a chegada da Helena, família crescendo, né? E vou aproveitar para falar que quando a família cresce, o nosso senso de responsabilidade também cresce. E esse é um momento muito legal em que as pessoas estão abertas para entender a importância do seguro de vida. Ou seja, o seguro de vida ele é sempre importante em qualquer momento, para todo mundo. Verdade. Eu acredito nisso. Que para todo mundo existe uma oportunidade, uma necessidade de uma proteção financeira que o seguro de vida traz. Mas em especial, em alguns momentos da nossa vida, a gente ainda está muito mais aberto, muito mais propenso. Então, corretoras e corretores, fiquem atentos. Se os clientes de vocês têm gente com a família crescendo, mudando de vida, casando, né? Esses são alguns momentos bacanas para a gente estar próximo e trazer, explicar, apresentar o que é o seguro de vida, né? E trazer essa proteção que é tão importante para as pessoas. E aí tem um detalhe também. Eu creio que você já tem um seguro de vida. Tenho. E tá vendo uma filhota aí. Então, o seguro de vida não é só naquele momento quando você fez o seguro. Se você tiver feito há 5 anos atrás, você era solteiro ou era casado? Já era casado. Já era casado, mas tinha filho? Não, ainda não tinha. Não O tinha? meu primeiro filho tem 2 anos e meio Pronto. agora. Então, o planejamento do seguro de vida é um. Agora, está mudando um pouco, que está vindo outra criança. Você está tocando num ponto muito interessante, que é o seguinte: as nossas necessidades podem mudar ao longo da nossa vida. Então, hoje eu tenho um seguro. Muito provavelmente, a partir de agora, eu vou ver que talvez eu tenha uma nova necessidade de mais proteção. E pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos
eu tenho uma necessidade de menos proteção. Então, eu acho que ao longo da nossa vida, é importante a gente poder avaliar e reavaliar ao longo do tempo para ver se o que eu tenho está suficiente, ou eu preciso mais, ou eu preciso menos. Hoje, por exemplo, eu posso precisar de um montante X, porque caso eu não esteja mais aqui, caso alguma coisa aconteça comigo, eu quero assegurar a educação do meu filho, do Daniel e da Helena. Daqui a 10, 15 anos, a necessidade deles é menor. Então pode ser que eu tenha uma oportunidade de rever aqui. E aí eu destaco, meu amigo, que o corretor de seguros tem um papel fundamental, porque ele vai não só no começo ajudar a entender as necessidades e as soluções do seguro de vida que melhor se adequam para aquele cliente, mas ao longo do tempo pode ir acompanhando e também perceber se existem novas oportunidades, novas necessidades para mais ou, eventualmente, alguns ajustes para menos no seguro de vida, para que o seguro de vida seja mais ou menos casado com as necessidades dos clientes ao longo do tempo. Com certeza. Falando nisso, no meu caso, a família multiplicou, né? Então, eu tenho 4 filhos. Então, eu tinha 2 antes do casamento. Agora eu ganhei mais 2 filhos, ganhei um casal. Uhum. Então, o meu momento de vida é totalmente diferente há 2 anos atrás. Sim. E isso que é importante, você corretor, está acompanhando o seu cliente. Ver qual é o momento de vida para fazer uma nova avaliação. Seja um acréscimo de algumas coberturas também, né? Sim. Então, a gente está entrando no ponto, né, da longevidade. A gente está saindo um pouco desse âmbito, porque nossa família está crescendo. Mas qual é o intuito das famílias hoje em dia, né? É ter poucos filhos, né? Muitas vezes não ter filho. Eu tenho um amigo que ele não quer ter filho. E tudo bem. Sim, entendeu? claro. Mas tem suas necessidades, né? O seguro de vida não é só para quem tem filho, o seguro de vida não é só para quem está casado, o seguro de vida é para qualquer pessoa, né? Que é o seguro em vida, né? Então eu acho muito interessante a questão da consultoria, do trabalhar com o cliente, do ficar próximo ao cliente, porque você ficando próximo ao cliente, você vê as necessidades dele. Aí você presta uma boa consultoria do cliente, não é só na hora da venda, né? Eu gosto muito de dar alguns exemplos, né? Exatamente para falar o que você está dizendo. Se você pega, por exemplo, um jovem que é médico, que é cirurgião, mas que ainda não é casado, né? E que a família, os pais, não dependem desse jovem para o sustento dele, tá? Ele tem necessidade de seguro de vida? Tem. Porque para ele pode ser muito importante uma cobertura de invalidez, uma cobertura de invalidez majorada, Sim. uma cobertura de incapacidade temporária, né? Uma cobertura de doenças graves, que é o que você falou, é o seguro em vida. É o seguro em que ele está se protegendo a si próprio. Verdade. Mas naquele momento de vida dele, a cobertura de morte talvez tenha menos relevância para ele. Só que, ao longo do tempo, esse nosso exemplo do jovem médico, ele pode casar, ele pode ter filhos. E aí a cobertura de morte passa a ter uma relevância maior para ele. As outras continuam sendo importantes, talvez até mais importantes também, mas a cobertura de morte também pode passar a ser relevante. Então, um outro exemplo do que a gente estava falando agora há pouco, as necessidades vão mudando, né? E não me interessa, nesse caso, ele pode simplesmente casar e não ter filhos. Verdade. Né? Então, eu acho que a questão é que a proteção, ela é importante, ela existe. De fato, a gente observa que tem cada vez mais pessoas, né, que ou estão tendo filhos mais tarde, que é o meu caso, ou tem pessoas que acabam, por uma opção, não tendo filhos, né? Então, isso não significa que o seguro é mais ou menos importante para essas pessoas. Por quê? Porque ele é tão importante, né, dependendo da necessidade que ele tem para outros tipos de cobertura, principalmente as coberturas para ele. Sim. E a população está vivendo mais também, né? Sim. Então, o seguro de vida ele tem mudado. Eu acho que é um produto que mais mudou durante todo esse tempo. E a Porto está vindo nessas mudanças, né? Então, fala um pouquinho das mudanças que a Porto está trazendo, novos produtos para estar colocando na prateleira para o corretor aí de casa vender, tá oferecendo para os seus clientes. Acho que você tocou num ponto importante, né? Primeiro que as pessoas estão vivendo mais.
se elas estão vivendo mais, naturalmente, quer dizer, vivendo mais significa que eu vou viver por mais tempo. Sim. Se eu vou viver mais tempo, eu estou mais propenso ou mais exposto a algumas situações, por exemplo, como doenças graves, né? Coisas que podem acontecer comigo, com alguns acidentes que podem me deixar inválido por um tempo, né? Ou seja, sem a capacidade de trabalhar por um tempo. Então, cada vez mais o seguro de vida, de uma maneira geral, e nós na Porto viemos trabalhando nisso, trazendo mais alternativas, sejam de coberturas, sejam de produtos, de uma forma mais ampla. Vou dar algum exemplo de coberturas, né? A gente tem uma série de evoluções que a gente fez recentemente, no final do ano passado, quando a gente fala de coberturas de invalidez majorada, né? O que é isso? Quando a gente fala de uma cobertura de invalidez, né? Puxa, em função da extensão da minha invalidez, vai ser uma proporcionalidade do quanto a pessoa vai receber. Então, você concorda se eu ficar inválido porque eu perdi todos os movimentos do corpo? É diferente se eu disser que eu perdi o movimento de um pé, o movimento em uma mão. Então, isso é uma cobertura de invalidez parcial, em que o que você vai receber é proporcional. Mas para alguns tipos de profissão, o que acaba acontecendo é que a perda de movimento de algum membro específico pode ser muito mais relevante, né, e quase que ser comparável a uma invalidez total para aquela pessoa. Vamos voltar ao exemplo daquele médico? Sim. Médico cirurgião que perde o movimento da mão direita. Você concorda que ele não pode mais ser cirurgião? Então, se ele não consegue mais ser cirurgião por essa limitação, esta limitação de movimentação, né, de uma invalidez por conta de um membro, ela quase que se equivale a uma invalidez total. Então, por isso, algumas profissões podem contratar o que a gente chama de invalidez majorada. E a Porto veio evoluindo. A gente passou, inclusive, para ter 100 profissões cobertas por essa possibilidade de invalidez majorada. Perfeito. Profissionais da saúde, profissionais da beleza, profissionais da culinária. Então, tem uma série de características que nos veem que esses tipos de profissões podem, de fato, ser suscetíveis a essa situação e deveriam ter uma cobertura de invalidez majorada. Doenças graves, né? A gente vive mais tempo, tem mais tempo para a gente ter algum tipo de doença, né? A gente observa, você tem até as estatísticas aí, de que a gente tem uma maior probabilidade de câncer acontecendo na população, por N motivos. Até 2025, uma pesquisa que eu fiz, 704 mil pessoas... A expectativa é ter câncer. Numa estimativa do INCA aqui no Brasil, né? Do Instituto Nacional do Câncer. Justamente. Então a gente vê que existe essa possibilidade, né? Ou a probabilidade ou a expectativa. Então por que não ter um seguro de vida que te protege contra esse tipo de situação? Né? Então eu tenho um diagnóstico de câncer ou tenho alguns outros tipos de doença grave que a cobertura de doença grave ela é muito importante. E vou fazer aqui um adendo para falar um pouco da cobertura de doenças graves, porque eu acredito que a cobertura de doenças graves do seguro de vida ela pode ser encarada por muitas pessoas como um complemento, não uma substituição, mas um complemento à cobertura do seguro saúde. Por que eu estou falando isso? Né? Vou dar alguns exemplos. Se eu tenho aqui um câncer, por exemplo, né? O meu seguro saúde pode cobrir o hospital. Mas será que ele cobre o meu médico diretamente? Será que ele cobre na integralidade do custo do meu médico? Ou ele vai me reembolsar até um certo valor? Se eu tiver uma cobertura de doenças graves, eu posso usar parte dessa indenização que eu vou ter de doenças graves, por exemplo, para complementar o pagamento que eu vou fazer para o meu médico. Sim. Ah, não, mas o meu plano vai cobrir o meu médico. Ok. Pode ser que esse plano ele te cubra numa determinada rede hospitalar que não inclua aquele hospital que você gostaria de ser tratado desse câncer. Então, você pode usar parte dessa sua indenização para pagar. Pode ser que esse seguro não cubra alguns medicamentos de alto custo e você pode usar essa indenização para isso. Pode ser que pague isso tudo, mas ainda assim, quando você fica com uma doença como um câncer, você não vai conseguir trabalhar do jeito que você trabalhava antes, você vai ter uma série de despesas. Ah, eu preciso fazer sessões de quimioterapia, por exemplo.
Alguém tem que te levar para essa sessão. Será que alguém da sua família consegue estar lá o tempo todo? Ou você vai ter que ter as despesas de se deslocar até lá? Pessoas que, se você ficar no hospital, alguém vai te acompanhar. Alguém vai ter lá, então vai ter que comer no hospital, pagar estacionamento no hospital, vai deixar de trabalhar por um período para poder te acompanhar. Então são custos ou despesas que você pode usar parte da sua indenização de doenças graves para isso também. E por fim, né, a indenização de doenças graves, ela não é um dinheiro carimbado. Eu não tenho que necessariamente usar para isso. Você pode dizer, olha, não precisei, vou usar isso para outra coisa. Quantos casos a gente não tem de pessoas que passam por um câncer, passam um processo de tratamento, de cura do câncer e fala, foi um processo tão difícil, tão extenuante do ponto de vista mental, que resolvi, eu quero esparecer a cabeça, eu quero tirar um tempo, eu quero fazer uma viagem. Olha aí, o que você pode usar a sua indenização de doenças graves também para isso. Então eu acho que só para ilustrar um pouco como essa proteção financeira que a cobertura de doenças graves traz, que te proporcionam lidar com essas situações difíceis que algumas doenças graves trazem. É interessante que o papel fundamental do corretor é justamente conscientizar, né? Exatamente. Conscientizar que o seguro de vida é um seguro em vida, né? E falando de conscientização, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, que era muito falado de seguro de vida, porque quando vem aquele medo de morrer, aí o povo corre para o seguro, né? É por isso que o seguro de automóvel, ele não se vende. Na verdade, os clientes vêm até os corretores de seguros, porque qualquer hora pode ter um sinistro, ter uma batida. Uhum. E o seguro de vida, não. Ninguém quer morrer. Então fica aquele... Mas quando acontece alguma coisa, a primeira coisa, será que dá para fazer agora o seguro de vida, né? Então, depois da pandemia, que estava uma conscientização muito maior da população, tu acha que deu uma esfriada ou ainda essa conscientização ainda está, né, ativa, ainda está viva nos clientes? E o papel do corretor enquanto a isso, na conscientização, na informação, de passar conhecimento, de falar com seus clientes sobre o seguro de vida? Eu acho que durante a pandemia, a possibilidade que as pessoas têm de morrer, ela ficou um pouco mais próximo da realidade das pessoas. Eu já fiz várias vezes, em várias reuniões com muita gente, perguntar, isso mais próximo da pandemia lá atrás, perguntar o seguinte, quantos de vocês conhecem alguém num grau direto ou num segundo grau que morreu por conta da pandemia de Covid? E praticamente todo mundo levantava a mão. Então isso trouxe a realidade de que as pessoas, que pode acontecer alguma coisa com as pessoas e que elas podem morrer, um pouco mais próxima para a realidade das pessoas. Eu acho que isso criou um despertar, ou até um questionamento de, puxa, e se acontecesse comigo? O que seria? O que poderia acontecer com a minha família? Então eu acho que isso trouxe uma janela de oportunidade de que a gente tem as pessoas mais abertas, mais propensas para falar isso. Eu acho que ainda temos uma janela. Apesar de que eu costumo dizer que tem muita gente que está voltando a ser imortal, que acha que não vai acontecer nada, né? Mas eu não acho que a gente tem que espalhar o pânico, o medo. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que sempre focar, e aí minha sugestão, corretoras e corretores, da gente trazer casos, trazer exemplos de que o quão benéfico o seguro de vida foi para as famílias e para as próprias pessoas das coberturas em vida. Eu acho que é muito forte você trazer esses exemplos, casos concretos, e eu tenho certeza que muita gente tem exemplos, tanto para o lado positivo, do quanto o seguro de vida foi importante para famílias, quanto do lado negativo, no sentido de qual foi o desafio que muitas famílias passaram por não ter um amparo no momento da perda de um ente, sobretudo quando esse ente trazia o provimento, ele dava o sustento para aquela família, né? Ou mesmo exemplos de situações em que as famílias tiveram que não só se recompor, mas tiveram desafios associados muitas vezes a inventário, Sim. Que é um aspecto importante. Quando a gente pensa, assim, quando alguém falece, levanta-se os bens, faz-se um inventário. Só que isso é um processo que leva tempo, tem custos associados e tem todo um imposto associado a isso. E o que é pior,
Muitas vezes, Augusto, muitas vezes não, sempre eu preciso fazer o pagamento para depois ter os bens disponibilizados. Então, o seguro de vida também pode ser um elemento importante nesse planejamento sucessório para assegurar que eu estou dispondo recursos que são rapidamente acessíveis, porque o pagamento de uma indenização do seguro de vida é rápido, né? Verdade. Não só para fazer frente a esse período de transição da família, mas também para poder viabilizar essa passagem de bens a inventário, pagamentos de impostos, né, custos com advogados, contadores. Então, também é um outro aspecto importante aqui. Então, eu acho que a gente ainda tem uma janela que a gente pode se valer do momento da pandemia, mas eu acho que essa janela nunca vai se fechar. Talvez ela não fique tão aberta, tão próximo da realidade das pessoas, mas eu acho que o poder de ter as histórias, de contar essas histórias, é muito forte para você trazer o que é o benefício do seguro de vida para essas famílias. E isso leva as pessoas a refletir, né? Muitas vezes elas pensam, e se fosse comigo? E se fosse com a minha família? E eu acho que isso é um argumento bastante importante, independentemente do tempo, para que a gente possa trazer, né, essa proteção para as pessoas. Vale lembrar, pegando o que você falou agora há pouco, que você disse, olha, não é um seguro comprado, né? É um seguro que tem que ser ofertado, oferecido. E por que isso? Porque a maior parte das pessoas não conhecem direito o que é o seguro de vida. E quando acham que conhecem, elas conhecem um pedaço. Muitas vezes elas associam só a cobertura de morte. Verdade. Mas o seguro de vida é muito mais do que isso. E um outro aspecto importante que o papel do corretor de seguros é fundamental é entender não só as necessidades das pessoas, mas também o que elas vão ter de oportunidades aqui, de como elas vão tratar essas necessidades. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que têm seguro de vida, mas certamente o que elas têm de cobertura não é suficiente para as necessidades que elas têm. Quantas pessoas hoje em dia não têm simplesmente uma cobertura de acidentes pessoais e elas acham que estão cobertas por muito mais coisa? Então, acho que vale a pena sempre entender a necessidade da pessoa. Se ela diz que ela tem seguro de vida, vamos entender o que ela de fato tem e vamos fazer esse casamento. E aqui eu acho que não tem profissional melhor para fazer isso do que o corretor de seguros. Então, você falou uma coisa perfeita que a gente vem falando no decorrer desse episódio, né? Que é mudável. A pessoa vai evoluindo e vai criando necessidades, e essas necessidades. Muitas vezes, até o seguro de vida fecha com o banco. Teve um caso que, antes eu fui corretor de seguros, né? E a esposa ligou para mim, Augusto, ele é já um senhor, então não foi nem comigo, peguei ele com já mais de 60 anos. Augusto, ele fez o seguro de vida com o banco há muito tempo. E ele sofreu um AVC. Graças a Deus ele está bem. Mas eu queria saber como é que está o seguro de vida dele. Porque tem como lhe encaminhar, porque quando a gente ligou, não tinha cobertura de nada. Na verdade, era um AP. Fizeram acidentes pessoais na época, muito tempo atrás. Entendeu? E eu falei, olha, se por acaso ele vier a faltar por acidente, vai ter cobertura. Mas se for morte por um AVC ou qualquer tipo de doença, não vai ter cobertura. Então não foi explicado isso para o cliente. Então é por isso que muitas vezes o seu cliente tem um seguro de vida que foi oferecido para uma instituição, ou até mesmo seguro empresarial, né? Que é o seguro baratinho que tem lá, não, tem um seguro de vida, mas na verdade não vai atendê-lo em caso de necessidade. Como o DIT, diária por internação, diária por incapacidade temporária, né? Até internação hospitalar também, tem DIH, né? Então tem vários produtos que você pode utilizar em vida e você pode ofertar ao cliente, até dar uma robustez, né? Ou cancelar, ou então não, vamos fazer mais um seguro para organizar o teu planejamento financeiro e da sua renda. Então eu acho que, quando eu falo de seguro de vida, é muito... Ele arde, né? Eu acho que é um produto que é preciso ser oferecido. Eu acho que a gente estava conversando hoje pela manhã, mais cedo, né? Que eu fui beneficiado do seguro de vida.
né? Minha mãe, infelizmente, veio a falecer quando tinha 16 anos. E aí eu queria até pontuar uma coisa que é bem interessante. Corretor, você tem que entender o seu cliente. Na época eu tinha 16 anos de idade, né? Quem me acompanha mais tempo, eu já falei um pouco da minha história. E minha mãe faltou. E o seguro de vida veio, né? E foi liberado, que tem uma liquidez. Sendo que a minha parte, eu acabei usando-a mal. Porque eu estava totalmente sem saber o que fazer. Era um adolescente que estava cursando o segundo ano para o terceiro. Fui fazer meu terceiro ano, entrei na faculdade de contabilidade. Mas aí, quando foi liberado o dinheiro com meus 18 anos, né, que ficou preso, na verdade foi até inteligente da minha mãe, porque ela dividiu em 3 partes o seguro de vida. Uhum. Foi para mim, para minha irmã, tinha 13 anos na época, e para minha avó. Então, a parte da minha avó, ela conseguiu sustentar a gente nesse período. Sendo que a minha parte, eu tinha uma pessoa que era muito querida, minha, que disse: Augusto, me empresta esse dinheiro que eu vou aplicar, e aí a gente faz um contrato aqui e vai dar tudo certo. Então, eu literalmente, em vez de eu manter o meu padrão de vida por um certo tempo, eu peguei e emprestei. Porque eu não tinha estabilidade financeira, não sabia mexer no dinheiro, eu era uma pessoa altamente tímida, sem vivência da vida, e estava passando por um processo muito doloroso, que era a perda da minha mãe. Que era, na verdade, meu alicerce, foi meu alicerce durante 16 anos. Uhum. E aí? Eu consegui manter porque ela deixou uma pensão pelo INSS, que ela era do Estado e tudo, e acabei recebendo até meus 24 anos que eu entrei na faculdade, né? Então, depois terminou, mas tudo bem. Então, é importante a conscientização, não só do seguro em si, mas você ter um tino, pensar como é a vida desse cliente, do meu cliente. É organizado? Ele tem uma organização financeira? Será que ele dá uma educação financeira para os filhos dele? Como usar o dinheiro? Como investir? Porque no colégio não ensina o que é educação financeira. Ou você aprende na marra, Uhum. ou aprende com os pais, Sim. né? Então, tem outros meios também, que tem o seguro, né, que vem dentro da Previdência, que são pensões, né, que ajudam também a quem fica não gastar tudo, né? Que é pensão aos menores também tem. Não, você pode, inclusive, você pode usar a Previdência como uma forma de guardar esse dinheiro para o longo prazo e você pode ir usando aos Isso. pouquinhos, né? Eu acho que nesse aspecto você tocou num ponto bacana, que de certa forma, eu acho que os corretores são, de certa forma, meio que anjos da guarda também, né? É verdade. Porque tem uma coisa que eu já vi muitos casos em que a pessoa faz o seguro de vida e ele fala para a família: se alguma coisa acontecer, procura o meu corretor. Olha que grau de confiança que a gente está depositando, né, no corretor como uma pessoa central para ajudar a família no momento mais difícil, né? Então, eu acho que tem um papel muito importante do corretor nesses momentos. E eu acho que o corretor, quando traz essa visão, traz essa segurança, ele também pode ajudar nessa reflexão para a família que está recebendo o que pode fazer. Puxa, vale a pena guardar um pedaço disso numa previdência, por exemplo? Sim. Né? Eu não estou esperando que o corretor faça tudo para a gestão financeira da pessoa. Tem até alguns que trabalham com isso, mas eu acho que trazer essa reflexão, essa ponderação e algumas alternativas, eu acho que é muito importante. Não, é importantíssimo. Nosso papel, né, o papel do corretor para a sociedade, né? E aí quando fala, por isso que eu digo, quando fala de seguro de vida, ele ferve, porque eu fui, sendo que eu não fiz juiz, mas me serviu de lição. Uhum. E é por isso que quando a gente fala nos episódios sobre o seguro de vida, eu sempre gosto de passar um pouco do que eu vivi, da minha vivência, né? A gente não estava falando agora há pouco que os casos concretos são poderosíssimos Sim. como uma forma de convencimento, de apresentação, para as pessoas entenderem, as pessoas de fato realizarem o que é o benefício.
Então, eu acho que só traz mais elementos ainda. E eu tenho certeza que tem muito corretor, muita corretora ali, que vai pegar emprestado a sua história para contar para vários clientes. E que eu acho super bacana, tá? E fique à vontade, corretor, para usar. E conte sua história aqui no chat. Se tiver alguma pergunta também, você pode colocar. Qualquer coisa, se a gente não puder responder agora, eu vou colocar responder no chat também. Ou então, a gente grava uns stories também. Claro. Né? Naturalmente que, assim, não sei se vocês viram, né? Que eu e o Goldinho, a gente tá sempre juntos aí nessa jornada, fazendo, né, lives. No dia 32 de janeiro, nós fizemos uma live. É isso aí, né? A gente foi celebrar o Janeiro Branco, só que como era 1º de fevereiro, virou 32 de janeiro, né? Justamente. Mas também a gente teve conversas em lugares inusitados. Ah, é verdade, verdade. Olha aqui, ó. Olha o lugar inusitado. Não sei se vocês sabem, a gente cobriu a Fórmula 1, essa grande campanha que a Porto fez para os corretores de seguros. E nós... Onde foi a entrevista, Gondim? Foi uma entrevista na Roda Gigante da Porto, no Autódromo de Interlagos, no finalzinho da corrida. Verdade. A gente finalizou a corrida lá em cima assistindo a corrida do melhor espetáculo. Exatamente, no ponto privilegiado. Não é não? Gondim, a gente está falando muita coisa dos produtos, como vender, como abordar. E, na verdade, a abordagem é essa. É uma conversa que você tem com o cliente, é um bate-papo. O mesmo bate-papo que eu estou tendo com o Gondim, você faz com o cliente. Mostra a sua expectativa, mostra o que aconteceu, o que pode acontecer e vê o que é que realmente ele necessita. Falando sobre isso, nós temos o Vida Presente, né? Que é mais um produto... Saiu, tem 1 ano, 2 anos? Não, a gente fez um piloto longo, mas a gente lançou em outubro do ano passado, oficialmente. Que inclusive nós fizemos uma live também. Exatamente. Lá em São Paulo. Exatamente. Isso. Fala um pouquinho sobre o Vida Presente. Claro. O Vida Presente, em primeiro lugar, ele vem de uma estratégia nossa na Porto, de que a gente acredita que a gente tem que trazer cada vez mais alternativas de soluções do seguro de vida para os corretores oferecerem aos clientes. Por quê? Porque se eu tenho clientes que têm necessidades diferentes, tendo diferentes produtos, diferentes soluções, maiores são as chances do corretor poder atender essas necessidades da melhor forma para o cliente. Então a gente tem o Vida On, que é um produto mais simples, com uma jornada mais digital. A gente tem o Vida do Seu Jeito, com coberturas mais flexíveis dentro de um seguro mais tradicional, reenquadrável, aquele seguro que, como eu vou ficando mais velho, ele vai ficando mais caro, porque ele é precificado exatamente para seguir a curva de risco da pessoa em cada momento da sua vida. Só que a gente começou a ver que cada vez mais existe uma demanda, uma necessidade, um desejo das pessoas de dizer, eu estou contratando aqui agora, quero contratar um seguro pelo resto da minha vida, quero ter uma cobertura pelo resto da minha vida, né? E dá tudo bem se eu pagar um pouquinho mais no começo, para evitar que eu tenha que pagar muito quando o meu risco é maior lá na frente. Então, isso tecnicamente, né, quando a gente olha no mercado de seguro de vida, tem um produto do tipo chamado Whole Life, ou Vida Inteira, né? E a Porto acabou desenvolvendo e lançando o nosso produto chamado Vida Presente, que ele é o Whole Life ou é o Vida Inteira da Porto, né? E que ele é bacana, por quê? Porque ele tem uma configuração tal de que você, o que você está definindo como custo para o seu seguro, ele está definido e ele não altera com a idade. Ele vai alterar com relação ao IPCA, a inflação, por quê? Porque eu corrijo o capital para assegurar que eu estou mantendo o poder de compra do valor do capital segurado, então isso se ajusta também nas parcelas de pagamento. Mas ele começa com as parcelas um pouco mais caras do que um produto tradicional, por quê? Porque justamente para ele poder fazer o que a gente chama de prêmio nivelado. Eu estou nivelando esse prêmio com a idade. Então o valor que eu pago, ele está nivelado com relação à idade. Para fazer isso, você começa pagando um pouquinho mais, isso constitui uma reserva, então o que você está pagando a mais no começo constitui essa reserva, que vai te ajudar a manter esse prêmio nivelado até o final da sua vida. Então, essa é a característica bacana de ter um prêmio nivelado, e como eu tenho essa reserva, né, essa reserva pode ser resgatada se em algum momento lá na frente você decidir que ou não quer mais a contratação de seguro de vida,
apesar de que eu acho que sempre é importante, não tem Sim. motivo para eu deixar de ter, mas pode ser que eu não consiga pagar, pode ser que eu tenha alguma outra prioridade, então essa reserva pode ser resgatada lá na frente, se por acaso eu quiser desistir do meu seguro, né? Tem uma curvinha no começo, em que no começo você, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando esse direito de resgatar essa reserva ao longo do tempo, né? Mas a partir de 10 anos, você já tem o direito integral de resgatar, falar, olha, eu tenho aqui 12 anos de seguro e não quero mais a partir de agora. A gente vai apurar quanto você tem de reserva e você pode resgatar aquela reserva. Então ele é um produto que ele parece ser um pouquinho mais complexo quando a gente vai explicando assim, mas ele não é. É uma questão de entender e acho que faço um convite para as corretoras e para os corretores do Brasil que busquem entender o que de fato é o Vida Presente. A gente faz vários eventos, a gente tem vários materiais na nossa plataforma de educação, a Porto Educ. Então a gente tem vários materiais bem didáticos explicando o que é o conceito do nosso Vida Presente, porque aí eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil explicar para os clientes e eles entenderem os benefícios de eu ter essa contratação, né? Que eu inclusive posso definir, olha, eu quero pagar o meu seguro por 10 anos. Vou pagar mais caro? Vou, mas estou pagando num período mais concentrado. Paguei por 10 anos, acabei de pagar, o meu seguro ele está ativo pelo resto da minha vida. Perfeito. Né? Então, é uma forma em que eu posso antecipar ou acelerar o pagamento de um seguro de vida, mantendo esse nivelamento de prêmio. Perfeito. Ainda tem outros benefícios sobre o Vida Presente? Eu acho que tem. A primeira coisa é que você tem diferentes tipos de cobertura de morte que você pode querer fazer. Então, se lembra que a gente estava falando das necessidades lá no começo? Sim. Então, pode ser que eu tenha uma necessidade, por exemplo, de 500 mil reais pelo resto da minha vida. Tá tudo bem. Então, eu vou fazer uma cobertura pelo resto da minha vida de 500 mil reais. Pode ser que, além desses 500 mil reais, eu possa precisar de uma cobertura de 200 mil reais, mas só pelos próximos 15 anos. Então, eu posso definir nesse meu planejamento de falar, ó, além dos 500 mil reais pelo resto da vida, eu vou ter mais 200 mil reais por 15 anos. Ou eu posso até escolher, dizer, olha, eu quero uma cobertura que é decrescente ao longo do tempo, né, para cobertura de morte. Ah, mas por que poderia ser necessário isso? Você lembra que eu falei da educação do filho? Sim. Então, meu filho... No nosso caso. Exatamente. Então, olha, eu quero deixar reservado 300 mil reais para o meu filho, mas conforme o tempo vai passando, meu filho vai passando de série, ele vai tendo menos tempo de estudo para frente. Então, eu posso fazer um capital que começa com 300 e vai reduzindo, por exemplo, nos próximos 15 anos, nos próximos 20 anos. Então, eu posso fazer uma cobertura de morte com um capital que é decrescente ao longo do tempo. Então, eu posso combinar esses diferentes tipos de coberturas de morte, né, e botar nesse modelo capitalizado, desse meu planejamento e com esse meu pagamento nivelado. Além disso, eu posso pegar este produto, ele traz coberturas acessórias. Então eu posso combinar com o Vida Presente, por exemplo, uma diária de incapacidade temporária, o famoso DIT? Sim. Posso. A gente já tem essa cobertura dentro do Vida Presente. Ah, eu posso colocar uma invalidez por acidente majorada? Posso também. Posso colocar uma assistência funeral, posso colocar um diagnóstico de doenças graves. Então eu posso colocar uma série de coberturas, tornando essa minha experiência mais completa aqui para o cliente. Perfeito. Isso aí, é por isso que eu puxei, porque isso é interessantíssimo. Exemplo, eu tenho 4 filhos. Um tem 17 e está fazendo a faculdade de nutrição. Uhum. Entrou agora. Então, a faculdade de nutrição são 4 anos, vamos estar 4 anos e meio, caso ele, né? Mas vai estar 4 anos. Certo? 4 anos. 4 Bora anos. botar pressão. Vai, pressão. 4 anos. Depois, ele vai abrir o consultório dele, ele vai estar ganhando o dinheiro dele, né? Então, ele vai sair das minhas necessidades. Vai constituir família, casar, constituir família. Na verdade, ele vai fazer o seguro dele para ele, para a família dele. Exatamente. E para ele também, né? Que a gente fala sobre seguro em vida, né? Sim. O outro, né, é a Júlia. Tem 13 anos. Então, um pouco mais nova.
é 4 anos mais nova, né? Então, mas daqui a pouco também ela vai para a faculdade e vai seguir a vida dela. E tem meus dois, que é o Fernandinho e o Gustavo. O Gustavo tem 9 anos e o Fernandinho tem 8. Então os dois vão um pouco mais juntos aí nessa jornada. Então a gente pode estar construindo, né, esse decréscimo bem direitinho, né, para poder cada um estar suprindo o momento certo deles, né, dos meninos. E sabe uma outra coisa bacana? É que é o seguinte, esse produto ele também tem uma flexibilidade, olhando para frente, porque eu contrato hoje, né? E falo, olha, eu quero contratar um vida presente, quero contratar uma cobertura de R$500 mil para morte, e eu quero que essa cobertura seja pelo resto da minha vida, e eu quero pagar pelo resto da minha vida. Sim. Vou ter o prêmio nivelado e vou pagando pelo resto da minha vida. Ah, legal, ótimo. Pode ser que lá na frente eu falo, putz, eu não quero mais pagar ou não consigo mais pagar, né? No nosso Vida Presente, você tem algumas alternativas que são importantes. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, legal, eu não consigo mais pagar, mas a gente tem a primeira coisa que tecnicamente a gente chama de valor saudado. O que é isso? Eu vou dizer, puxa, você falou que ia pagar o resto da vida, então você ia constituir uma reserva que tem um valor esperado por conta disso. Só que se você não chegou no meio e você não pagou tudo ainda, então se você não constituiu toda essa reserva que você precisava, você falar, não quero pagar a partir de agora, eu te dou uma alternativa de dizer, tá, você quer manter o seu seguro pelo resto da sua vida? Eu te permito, mas talvez não seja pelo valor da cobertura original. Por quê? Porque você não terminou de pagar tudo. Então eu posso dizer, olha, em vez de ter R$500 mil, você vai passar a ter R$380 mil. Então você não paga a partir de agora, o que você já constituiu de reserva vai poder fazer frente a um seguro de R$380 mil pelo resto da sua vida. É uma alternativa bacana. Ok, sim. A segunda alternativa, você fala assim, tá, mas Gondim, eu preciso dos 500 mil. Não dá para 380. Eu quero os 500. Então tá bom. Então eu vou falar, eu mantenho os 500, mas não dá para manter até o final da vida mais. Então eu vou dizer, olha, eu vou fazer o cálculo e nesse exemplo eu vou dizer, olha, eu consigo manter esses R$500 mil até você ter 78 anos. Então a pessoa olha e fala assim, não, tá bom, beleza. Então eu vou deixar, não pago a partir de agora e continuo com o meu seguro de 500 mil até 78 anos. Ou a terceira alternativa, quando ele fala, não, mas eu não quero nem cobertura por nenhum tempo. Então eu permito você resgatar o que você tem em reserva naquele momento, seguindo aquela regrinha. Se você passou dos 10 anos, você tem acesso à sua reserva integral. Perfeito. Meu patrão, estamos na semana Do Acelera. campanha de vida da Porto Seguro. Começou ontem, dia 8. O que vocês têm? O que você tem para falar com o corretor? Fale ali para essa câmera para chamar para o Acelera do Vida. A gente faz uma coisa aqui na Porto. De tempos em tempos, a gente promove essas campanhas Acelera. Né? O Acelera fecha com a Porto. No caso, do Vida. E o que a gente está fazendo é trazendo atenção, trazendo ainda mais luz e trazendo condições diferenciadas para que você, corretora, para que você, corretor, aproveite esse momento para trazer essa proteção de seguro de vida para os seus clientes. Seja você um corretor que é especializado em vida, seja você que é um corretor que ainda não é especializado em vida. Ah, eu estou iniciando. Ah, mas eu faço pouco. Ou eu nunca fiz. Por que não? É uma ótima oportunidade para que você traga a proteção do seguro de vida para as pessoas. E aí a gente tem benefícios. Então a gente traz benefícios exclusivos nesse período para que vocês tenham ainda mais argumentos para trazer para o cliente de vocês. Então nesse momento a gente tem a oportunidade de você oferecer até 20% de desconto no nosso produto Vida do Seu Jeito, e aquele super flexível do tipo de cobertura que você está oferecendo. Então eu ofereço até 20% de desconto nas coberturas básicas, né, de morte principalmente, e invalidez, para você oferecer para esses clientes nesse momento. Então não só você vai estar falando, puxa, o quão importante é o seguro de vida, o quão importante é para você, mas ainda vai dizer, estou com uma condição aqui, ó, especial, que é só agora, né?
Além disso, a gente ainda tem então uma regra de comissionamento extra. O corretor pode escolher, mas legal, mas meu cliente talvez não precise desse desconto, não sei se eu quero dar esse desconto todo nesse momento. Eu posso transformar isso numa regra de comissionamento extra para o corretor durante essa semana. Então, são elementos importantes que a gente está trazendo para a gente poder falar mais sobre vida, poder estimular mais os corretores a trazerem, a conhecerem, a se aventurarem em trazer essa proteção tão importante para os clientes. Então eu conto com todos vocês nesta semana e obviamente depois também, mas nessa semana ainda mais, no momento não só de acelerar para decolar, para que a gente possa trazer ainda mais condições diferenciadas para falar sobre vida e trazer condições de vocês ofertarem, né, a proteção do seguro de vida para os clientes de vocês. Então, corretor, aproveita. Ontem foi dia 8, vai até o dia 12 a campanha, né, do Acelera a Vida da Porto Seguro. Você que não tem, não sabe vender seguro de vida, não tem, então vá lá com o seu gerente comercial, vá lá na Porto Seguro do seu estado. A gente tem os gerentes comerciais que são incríveis, então, em todo o nosso Brasil, nas nossas diferentes sucursais. A gente tem consultores especializados em vida e previdência na maior parte das sucursais nesse Brasil. Então, são pessoas que conhecem e que ajudam a vocês a conhecerem melhor. A gente tem programas de capacitação, inclusive online, porque a gente sabe que hoje em dia o tempo é complexo, mas a gente faz o tempo na nossa agenda. Então, a gente colocou lá na Porto Educ uma série de treinamentos para que o corretor possa, a seu tempo, entrar e ver os tópicos que são mais importantes, mais interessantes para eles. Sejam aqui treinamentos sobre características do produto, falando sobre o que é o Vida do Seu Jeito, quais são os diferenciais do Vida do Seu Jeito, o Vida Presente, né? Falando sobre técnicas de venda. Boa. Então, como se vende tipicamente o seguro de vida? Não tem certo ou errado, tem várias formas. Então, você pode conhecer as diferentes estratégias, pegar aquela que melhor se adequa ao seu perfil, ao perfil que você conhece do seu cliente, para que você possa abordá-lo. Então não deixa de conferir esse material que a gente tem, que é super legal. Além disso, a gente faz sessões virtuais e algumas presenciais, mas acho que virtual dá mais flexibilidade para os corretores e corretoras do Brasil todo, para estarem junto com o meu time de treinamento, para poder interagir, conhecer, ouvir perspectivas, fazer perguntas. Então, na Porto, suporte não vai faltar do nosso lado, conta sempre com a gente, para a gente poder estar trazendo aí alternativas e soluções para que vocês possam conhecer e aplicar na prática e fazer tanto no Acelera quanto depois do Acelera. Até porque, comentar aqui também, Augusto, que a gente tem o nosso programa Elite dentro da Porto, tá? E a gente tem um programa Elite que trabalha com os diferentes tipos de corretores que trazem a proteção de vida, que oferecem a proteção de vida para os seus clientes. Desde aquele corretor super especializado em vida, que acorda, dorme, almoça, passa o dia pensando em seguro de vida. Então a gente tem todo e um cara que faz muito seguro de vida. Então a gente tem programas de capacitação que são diferenciados, dicas de marketing, incentivos que são diferenciados para esses corretores e que se diferenciam daqueles corretores que têm outros tipos de necessidade. O corretor que está começando, pensando em começar, ou ele faz esporadicamente, ele tem outras necessidades. Ele quer falar sobre técnicas de venda, ele quer falar sobre algumas necessidades, dicas, histórias, né? Conhecer um pouco mais sobre os produtos. Então a gente tem trilhas de capacitação que são diferenciadas ao longo desse programa Elite, assim como programas de incentivos também, né? Baseados em critérios diferentes para reconhecer e motivar e incentivar os corretores de uma forma diferente, reconhecendo que aquele que faz pouquinho de vez em quando, ele tem um potencial para trabalhar coisas que são muito importantes para ele, né? Para ele fazer um pouquinho com mais frequência ou um pouquinho virar um pocão, né? Diferente daquele que faz todo dia, toda hora, que está pensando em mais estratégias, novos tipos de produtos, novas soluções, novos canais alternativos. Então a gente tem esse leque aqui importante dentro do programa Elite. E eu não posso deixar de falar também da campanha Conquistadores.
né? Boa. Essa campanha tão importante, tão tradicional, que estamos esse ano no 31º ano da campanha Conquistadores, né? Que é um ícone do mercado, do setor do seguro de vida, em que a gente já premiou mais de 10 mil corretores e que a gente reconhece aqui a dedicação e o resultado do trabalho desses corretores. E a gente, inclusive, com uma abordagem, Augusto, que separa o Brasil em regiões e também tipos de produtos. Então eu posso ser o cara que, poxa, me especializei dentro de vida e vendo muito viagem no Nordeste. E sou reconhecido por isso. Eu sou o cara que faz muito vida em grupo para as empresas no sul do Brasil. Eu sou o cara que gosta de trabalhar muito no Nordeste com o vida individual. Então, ele dá a oportunidade de reconhecer, né, a performance que a gente tem e premiar as diferentes regiões do Brasil nos diferentes tipos de produtos e soluções que a gente oferece para os corretores oferecerem para os clientes deles, né? Com reconhecimentos tanto em dinheiro como também experiências incríveis a cada quadrimestre e no fim do ano uma mega premiação numa viagem, numa experiência incrível. E só para dar um gostinho aqui, há 2 semanas atrás a gente teve a celebração da edição do ano passado, que marcou os 30 anos de Conquistadores. E nossa premiação foi num resort na Bahia, em que a gente trouxe os ganhadores da Conquistadores e também da Fecha com a Porto, né, uma campanha mais ampla da Porto, para essa experiência incrível na Bahia, né, podendo ter tempo para poder relaxar, curtir, celebrar. A gente teve uma cerimônia de premiação incrível, depois teve uma festa no dia seguinte com um show particular para a gente do El Chan. Então foi muito bacana essa troca, essa experiência que os corretores tiveram conosco como parte da Conquistadores, que é uma campanha muito importante também de reconhecimento dos nossos corretores do Brasil afora. Perfeito. Então, corretor, aproveita essa semana que tem esse desconto para você oferecer para o cliente e não só essa semana, faça dessa semana as próximas semanas para você estar aí nos Conquistadores, tendo essa experiência com o Porto Seguro. Eu tive minha experiência aqui, ó, na Fórmula 1 e foi fantástica. Inclusive, gravamos até na roda gigante, É não? isso aí. Então, meu patrão, só vem para Porto Seguro, porque eu tenho certeza que a experiência é incrível, porque a Porto sempre está perto do corretor de seguros. A gente já começou esse Acelera ontem, tá bombando, mas vai cada vez voar ainda mais. Então, corretoras e corretores, não fiquem de fora. Aproveitem esse momento. Para quem quiser começar, comece agora. Para quem já começou e está meio parado, ou faz de vez em quando, aproveita para bombar. Olha quanta coisa importante a gente falou aqui hoje. Verdade. Né? Sejam vocês um agente super importante na vida dos seus clientes. E eu estou falando também, Augusto, com corretores e corretoras do Brasil todo, que têm clientes de outros tipos de seguro. E que tá ótimo. Só que lembra que por trás de todo seguro, né, que os outros corretores têm de outros negócios, né, são seguros tipicamente de coisas, eu brinco, né? Então, por trás de cada coisa, por trás de cada seguro existente, tem uma pessoa. E essa pessoa tem necessidades. Então, olha que bacana você aproveitar esse momento como uma estratégia de relacionamento e retenção desses seus clientes que têm seguro de automóvel, que têm seguro de residência, que têm seguro de outras coisas. Então aproveite esse momento para poder trazer, oferecer. Sabe quem é a melhor pessoa para oferecer o seguro de vida para esses clientes? É você. Porque você conhece esse cliente, você tem informação, você tem acesso, você tem contato. Se você não oferecer, tem a chance de que alguém ofereça. E se a gente acredita que toda pessoa tem uma necessidade, mesmo que ela não saiba, de uma contratação de seguro de vida, se outra pessoa oferecer, pode ser que ela goste, pode ser que ela decida, pode ser que ela faça. Então, olhem o seguro de vida como uma oportunidade, né? Seguro de carro, você precisa ter o quê? Precisa ter o carro. Preciso ter o carro. Para ser um seguro de casa, Eu preciso ter minha casa. você precisa ter sua casa. Para ter o seguro de vida, o que você precisa? Eu preciso só estar vivo. Você precisa ter uma vida. Todo mundo tem uma vida e tem necessidade de proteção financeira associada à vida. Então, não percam isso de mente, né? E usem esse momento como um momento para acelerar
para buscar as oportunidades e trabalhar com os clientes que você já tem. Pode trabalhar com clientes novos também, mas olha só o ativo que você já tem, se você já tem clientes. Aproveita, vamos fazer, vamos acelerar juntos. Verdade. E falando em acelerar, você, meu patrão forte, que não se inscreveu na comunidade do SeguroCast, tu sabia, Gondim, que a comunidade do SeguroCast é gratuita? Eu sabia. Olha aí. Então, Temos todo mundo lá, né? Justamente. Então, o que é que falta você, meu patrão forte? Se inscrever na comunidade, colocar lá seu nome, seu e-mail, fazer sua senha, entrar e consumir todos os nossos conteúdos. Inclusive, a Porto está conosco na comunidade. Então, vem para a comunidade do SeguroCast. O link está aqui, tá? Em algum lugar dessa tela. E só vem, bota o seu celular, abre o QR Code, coloca os seus dados e vem desfrutar tudo. Estou lá na comunidade SeguroCast, vamos interagir, principalmente no Vamos Conectar. Porque eu sempre falo que é feito com muito amor e carinho para você, meu patrão. Gondim, considerações finais para falar para o corretor e agradecer por você ter aceitado o meu convite aqui, essa oportunidade de estarmos juntos presencialmente novamente, meu patrão. Para mim é uma honra poder estar aqui, Augusto. Muito obrigado. Então, muito obrigado, meu patrão forte, né? Por a gente estar aqui, falar de um tema tão importante. Sim. Acho que as minhas considerações finais vão para as corretoras e os corretores de todo o Brasil. Só para reforçar a importância do seguro de vida na vida de todas as pessoas. Todo mundo tem uma necessidade de proteção financeira de um seguro de vida. Não se esqueçam que o seguro é um seguro de vida e um seguro em vida, com diferentes tipos de coberturas que eu tenho certeza que atendem a alguma necessidade que as pessoas têm. E que o corretor e a corretora de seguros, eles têm um papel fundamental, porque são vocês que vão apresentar esse seguro de vida, o que é o seguro de vida de verdade para as pessoas. Que são vocês que vão ajudá-los a eles entenderem a necessidade que muitas vezes eles nem sabem que tem, porque não pararam para pensar e que não conhecem que existe essa proteção financeira do seguro de vida. Então vocês têm um papel fundamental de ajudar as pessoas a entender essa necessidade, trazer as soluções que vão ajudá-los a atender a essas necessidades e que o seguro de vida é algo que dá um pouquinho de trabalho no começo, porque tem essa questão de apresentar, tem essa questão de entender a necessidade e adequar as soluções à necessidade, mas ele é um relacionamento de longo prazo. Né? O seguro de vida ele é feito para as pessoas contratarem quando são jovens e estão em boa condição de saúde. Né? E isso, então, é uma coisa que é para perdurar por muito tempo, pelo resto da vida, idealmente. Né? Então, ele é um seguro que, de fato, ele cria esse vínculo e cria essa fidelização no relacionamento. Então, usem e abusem do seguro de vida como uma estratégia de retenção, de relacionamento dos clientes de vocês. E vamos juntos, trazendo aqui cada vez mais soluções, mais alternativas, processos mais simplificados para facilitar a vida de vocês e trazer essa proteção para as pessoas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês ao seguro de vida, pelo cuidado que vocês têm, porque oferecer o seguro de vida é um cuidado com os clientes de vocês, para que a gente possa juntos trazer ainda mais essa proteção para mais pessoas no Brasil afora. Muito obrigado, contem conosco da Porto, contem comigo, contem com o meu time, contem com os nossos times comerciais para ajudar vocês em todos os momentos dessa jornada, né? Seja quem é muito experiente, seja quem é pouco experiente, para que a gente possa trazer essa proteção juntos. Show. Muito obrigado. Valeu, meu querido. E vamos terminar brindando, né? Vamos lá, a vida. A vida. Valeu. É feito com muito amor e carinho para você, corretor. Então vamos, tamo junto. Próxima terça-feira estaremos no ar às 19 horas. Então, cuida, corretor. Só vem, já se inscreve no canal. Valeu!